Milagros incríveis. A profecia bíblica cumprida e o plano de Deus revelado para todos. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e levou muitos cativos para sua terra, entre eles, um jovem chamado Daniel. A cidade estava em ruínas, e a glória de Deus parecia distante. Os hebreus exilados estavam à mercê de uma cultura estranha, onde tudo o que conheciam e valorizavam era ameaçado. O palácio de Nabucodonosor reluzia como um farol de opressão e idolatria, um lugar onde os poderosos impunham suas tradições aos cativos, tentando moldá-los à sua imagem. Daniel, no entanto, mantinha seu coração firme em sua fé. Assim como Moisés havia ensinado a seus antepassados, ele se recusou a se contaminar com as iguarias reais, que eram oferecidas em sacrifício a deuses estranhos. Em meio à abundância de alimentos e à riqueza da corte, ele fez uma escolha consciente e espiritual, pedindo a um oficial que lhe permitisse comer apenas vegetais e beber água. Essa decisão não era apenas sobre sua dieta, era um clamor por fidelidade a Yahvé em tempos de tentação. A atmosfera no palácio era tensa. Os sábios babilônicos se reuniam para discutir seus ensinamentos e tradições pagãs, as mesas estavam repletas de carnes e vinhos envolvidos em rituais de adoração. Mas Daniel, junto com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, fixou os olhos na lei de Deus, buscando sustento na palavra. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Após 10 dias de provação, os resultados foram reveladores. Daniel e seus amigos eram visivelmente mais saudáveis do que todos os jovens que se alimentaram dos manjares do rei. A intervenção divina se tornou uma luz sobre a escuridão da corte babilônica, um testemunho da fidelidade de Deus que os sábios da Babilônia não podiam ignorar. Com isso, Daniel ganhou respeito e um lugar destacado na corte. À medida que os desafios se intensificavam, os sonhos de Nabucodonosor provocavam angústia na corte, pois seus intérpretes não conseguiam proporcionar respostas. Com sabedoria divina, Daniel, ao interpretar os sonhos, revelou o plano soberano de Deus para o futuro do mundo. Cada palavra proferida por ele trazia não só alívio ao rei, mas também glorificava o Deus de Israel. No entanto, a pressão sobre Daniel aumentava. O desdém dos babilônios se tornava evidente, e acusações contra sua fidelidade começaram a surgir. Lealdade ao rei ou fidelidade a Deus? A luta interna de Daniel ecoava pela corte, e cada interpretação que ele fazia revelava mais do que apenas o presente, apontava para um futuro glorioso determinado por Deus. À medida que novos desafios surgiam, a segurança de Daniel sustentava-os. A questão se tornava cada vez mais pertinente. Como um jovem cativo conseguiria navegar por mares tempestuosos de traição e deslealdade, mantendo sua fé em um mundo que se esforçava para silenciá-lo? A resposta aguardava em um desfecho surpreendente, à espera de um rei eterno que superará todos os reinos da terra. No entanto, à medida que Daniel e seus amigos obtinham destaque na corte, a inveja e o ressentimento despertavam entre os sábios da Babilônia. Eles viam a ascensão do jovem hebreu como uma ameaça ao seu próprio poder e prestígio. Seguindo as tradições de seus ancestrais, os sábios buscavam alguma maneira de descreditá-lo. Assim, começaram a tramá-lo entre eles, procurando por fraquezas que pudessem utilizar contra ele. Um dia, em uma reunião secreta, os sábios debateram sobre como poderiam criar um obstáculo intransponível para Daniel. Vejamos se encontramos alguma iniquidade neste homem, disse um deles, acentuando seu desprezo. Porém, não podemos encontrar nada que esteja em sua conduta ou em seus deveres. Ele é íntegro e destemido. Nesse momento, um dos sábios teve uma ideia insidiosa. Se o nosso Deus requer adoração e devemos obedecer às leis de Nabucodonosor, então faremos uma interdição. Se o rei promulgar um decreto que proíba qualquer outro deus ou homem de ser adorado, então, finalmente, conseguiremos que esse hebreu caia em sua própria armadilha. E assim,
os líderes apresentaram sua proposta ao rei. Nabucodonosor, inflamado por sua própria grandeza, aprovou um decreto que proibia qualquer oração ou adoração a outro deus que não fosse ele durante 30 dias. Daniel estava, sem saber, em um fio de tensão pendente, entre a aprovação do rei e a obediência ao seu Deus. Quando Daniel soube do decreto, ele não hesitou. Com a janela aberta para Jerusalém, ele se ajoelhava 3 vezes ao dia em fervorosa oração a Yahvé, clamando por misericórdia e direção. Os sábios, ao verem Daniel orando, correram ao rei e o informaram sobre a transgressão do cativo judeu. Com o coração pesado, mas preso à sua própria palavra, Nabucodonosor foi forçado a fazer justiça e lançou Daniel na cova dos leões, um castigo temido e cruel. Na calada da noite, enquanto Daniel se encontrava com os leões, sentiu um misto de paz e desespero. Então, ele recordou as promessas de Deus feitas a Israel: não temerás os pavorosos terrores da noite, nem a flecha que voa de dia. Salmos 91:5. Em meio ao rugir dos leões, Daniel ergueu sua voz em louvor ao Deus que sempre foi o seu auxílio. No entanto, a realidade daquela cova não era amiga dos homens, e a pergunta fervia: seria esse o final para o amigo de Deus? Na dinâmica do reino, Nabucodonosor, atormentado pelo que havia feito, não conseguiu repousar e, ao amanhecer, correu até a cova, chamando por Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem incessantemente serves, te livrou dos leões? O coração do rei estava prestes a descobrir o que realmente significava confiar no Deus Altíssimo. Dentro daquela cova sombria, a resposta ecoou: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me feriram, pois fui encontrado inocente diante dele. À medida que a luz do amanhecer começava a penetrar na cova, uma nova verdade se concretizava: o poder de Deus era maior do que toda a maldade que os homens poderiam tramá-la. O livramento de Daniel tornava-se uma prova não somente para Nabucodonosor, mas para todas as nações, que viriam que o Deus de Israel era um Deus que salva. Enquanto a notícia se espalhava pela Babilônia, o rei, em seu espanto e glorificação, proclamou a todos: que todos tremam e façam reverência ao Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que permanece para sempre. No entanto, nos corredores do povo babilônico, mais do que uma simples mudança de lei, algo extraordinário estava sendo esculpido nas fronteiras do coração dos humanos. A busca pelo verdadeiro Deus estava apenas começando. E assim, a história de Daniel continua, não como uma simples narrativa de um cativo, mas como uma tessitura de fé em meio à adversidade, um prelúdio da glória de um Redentor que viria. Porém, um mistério ainda permanecia: qual seria o propósito final através das provações não apenas de Daniel, mas de todos os que são fiéis ao chamado de Deus? Enquanto os eventos se desenrolavam, as páginas da história aguardavam o cumprimento da aliança divina, revelando que os caminhos de Deus são mais altos e ainda mais profundos do que se pode imaginar. Quando as palavras de louvor sobre o Deus de Daniel se espalhavam por toda a Babilônia, um novo sopro de esperança emergia no coração do povo. A glória do Deus de Israel não estava restrita apenas a uma cova de leões, mas se desdobrava em promessas cumulativas. No entanto, a narrativa de Daniel estava longe de chegar ao seu fim, pois as cordas do destino ainda teciam eventos que desafiariam a fé e a coragem de muitos. Nabucodonosor, atormentado por visões e revelações, começou a sonhar outra vez. Ele se levantou naquela noite, e sua mente estava tumultuada pelo que havia presenciado. O Deus que tinha resgatado Daniel não era apenas um Deus dos hebreus, mas o Senhor de toda a criação. Determinado a entender a significação dos seus sonhos, ele convocou os sábios e magos da Babilônia. Se viverem, poderão me dizer a interpretação deste sonho, ou irão pagar com suas vidas, bradou o rei, a ira por trás de suas palavras relampejante. Desesperados, os sábios imploraram por uma segunda oportunidade, mas a fúria do rei não se apaziguava. Daniel, entretanto, lembrou-se das palavras do salmo que recitara em sua mente na cova: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91:1. Quando ele soube da situação, não hesitou em buscar a face de Deus, orando fervorosamente por revelação. Na calada da noite, enquanto a Babilônia se entregava ao medo, a luz da sabedoria divina brilhou sobre Daniel. Ele foi visitado em um sonho, e a interpretação chegou como um sussurro direto do céu. Com o coração resoluto, ele foi diante do rei e declarou:
ó rei, este sonho é um aviso do Deus Altíssimo. Você está destinado a tudo aquilo que se ergueu sobre suas obras, mas se não se humilhar diante de sua grandeza, perderá o que possui. Nabucodonosor, em seu orgulho, exultava sobre seus domínios, mas o eco da advertência de Daniel penetrava profundamente em sua consciência. A fundamentação de seu reinado estava sendo colocada em dúvida. Dias se passaram e o rei começou a vacilar entre a arrogância e a reflexão. E assim, o tempo voava, e o aviso da advertência não se desvanecia. Quando a soberania do rei atingiu seu ápice, ele se encontrou caminhando pelo pátio palaciano quando, de repente, sua mente foi tomada por um pesadelo que culminou em um clamor: como eu sou grande, mas quem é este Deus de Daniel que me advoga? Por que ele me aterroriza com suas palavras? Na fragilidade de seu momento, uma mudança começou a acontecer. Os toques da soberania de Deus começaram a moldar o caráter de Nabucodonosor. Ele buscou ouvir mais sobre esse Deus, que havia livrado Daniel dos leões, e sua curiosidade se transformou em medo reverente. Mas a conclusão daquela história ainda se escondia sob as camadas da providência divina. Uma verdade misteriosa se iniciava a partir daquela experiência: o Deus de Israel estava prestes a realizar não apenas um ato de salvação, mas um convite à reconciliação. O rei estava prestes a descobrir que a verdadeira grandeza não reside em poder ou domínio, mas em humildade e adoração ao Deus que transcende todas as coisas. Enquanto as nações assistiam à transformação do rei, as páginas do livro da vida estavam se virando, revelando a incomensurável obra de Deus em seus planos soberanos. E assim, Daniel, em meio a seus desafios, perguntava-se: como as alianças de Deus se desdobrarão neste tempo? Que alianças e promessas estão por vir, quando a humanidade se curva diante da glória de o que reina sobre todos? O mistério estava apenas começando a se revelar, as promessas cumpridas eram um reflexo de um amor envolvendo toda a terra. Enquanto o dia amanhecia em Babilônia, o céu refletia as cores de um novo destino. Nabucodonosor, ainda imerso em sua luta interna, vestia-se de sua majestade, mas a sombra do medo o acompanhava. O conselho de Daniel ecoava em sua mente, como um contínuo tensar de cordas. Reunidos em praça pública, os nobres da corte, os sábios e os magos observavam seu rei com olhares entre preocupados e intrigados. O medo disseminava-se entre os corações, pois o rei, em sua agonia espiritual, havia decidido convocar uma nova audiência, um momento que não seria apenas um espetáculo de poder, mas um encontro divino. Ele levantou sua voz, nervosa, mas poderosa: hoje, a Babilônia testemunhará o juízo do Altíssimo. A ordem é que Daniel, o dos hebreus, venha até mim. A determinação do rei não era uma mera exibição, mas um suspiro de busca. Quando Daniel compareceu diante dele, seus olhos brilhavam com a luz da sabedoria divina. Nabucodonosor, com a mente perturbada, hesitou, e finalmente questionou: haverá esperança para um rei que se esqueceu de sua grandeza verdadeira? Que significado têm os meus sonhos, e que mensagem ocultam? Ó rei, disse Daniel, a visão que o inquieta possui um caráter profético. O Deus de Israel revela suas intenções em tempos como este. Você verá uma grande árvore, frondosa e majestosa, que em um momento triunfante será cortada. E enquanto ela estiver caída, o homem que o Senhor ergueu receberá entendimento de sua humilhação. Um calafrio percorreu os nobres ao redor, pois a gravidade das palavras de Daniel era esclarecedora. Nabucodonosor sentiu o peso da profecia, como se suas próprias obras estivessem adoecendo sob a atenção do céu. Daniel continuou: você será expulso entre os homens, e sua morada será com as bestas do campo, até que reconheça que o Altíssimo reina sobre o reino dos homens. Os olhos do rei se arregalaram, e seu coração balançava entre a raiva e a assombração. Como isto pode ser? Eu sou Nabucodonosor, conquistador do mundo. Mas, ó rei, voltou Daniel com um tom solene, sem a humilhação não pode haver salvação. Você tem demonstrado orgulho ao redor da Babilônia, sem reconhecer que todos os reinos estão debaixo do domínio do Senhor. Portanto, humilhe-se e busque ao Deus de Israel, para que seus dias de sofrimento se tornem a base do seu renascimento. O rei calou-se. O pátio palaciano sentiu a urgência da verdade. A palavra proferida ressoava em seus ouvidos, enquanto uma nuvem pairava sobre seu espírito,
como a amargura do arrependimento que ainda não tinha se manifestado. Os dias se passaram em um tumulto interno, e a advertência de Daniel persistia como um eco eterno. Foi então que, ao cair da noite, as estrelas começaram a dançar sobre a cidade. Um sonho sobressaiu-se, uma sombra aterrorizante tomava conta do reino. Nabucodonosor acordou ofegante, e naquele momento de desespero, uma decisão divina marcava seu destino, para que ao final de sua provação, o rei se curvasse e declarasse: "O Senhor é Deus, e só Ele é digno de glória." À medida que a transformação começava, a verdade se escondia por trás das cortinas do tempo divino. A história estava apenas começando a desdobrar-se, mas os desígnios de Deus estavam à vista, prontos para serem revelados nas páginas da eternidade. E assim, enquanto o sol se erguia sobre a Babilônia, mais do que uma simples transição de poder, o plano maior de Deus se aproximava, um chamado à reconciliação que transcenderia reinos e gerações. A aliança permanecia viva, um lembrete de que o Todo-Poderoso nunca abandona aqueles que se voltam para Ele, revelando-se em fé e obediência. E a pergunta pairava no ar: como um rei poderia se tornar um instrumento nas mãos do Criador? A noite decaía, e os murmúrios da cidade se dissipavam sob a autoridade do silêncio profundo. Nabucodonosor, atormentado pela recente advertência de Daniel, buscava em sua mente a compreensão do que desejava o Altíssimo. Era um homem poderoso, mas naquele instante, seu esplendor parecia desvanecer-se como a neblina ao amanhecer. Caminhando solitário nos jardins suspensos, os aromas de flores exóticas não podiam ocultar o turbilhão que se formava em seu peito. Uma sombra obscurecia suas conquistas, e a ansiedade por um futuro incerto enchia o ar. A profecia ainda pairava, como uma tempestade prestes a eclodir, e seus ouvidos pareciam vibrar com o eco do aviso: reconheça que o Altíssimo reina. Quando a luz da manhã banhou a cidade, o rei se entregou a um estado de reflexões. E no seu coração, uma batalha se travava, a luta entre orgulho e a necessidade de redenção. Naquele momento, foi quando uma ideia ousada surgiu em sua mente. Os deuses de Babilônia são poderosos, ele pensou. Se eu os agradar, poderei garantir minha posição. Porém, uma voz interior, mais profunda e sutil, ecoava: Nabucodonosor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Reuniu, então, conselheiros e magos, e proclamou solenemente: buscarei um caminho para apaziguar minha angústia. Realizarei um festival para honrar nossos deuses. A euforia tomou conta da corte, e o rei, embriagado pela adrenalina do poder, sentiu-se momentaneamente aliviado. Mais, à medida que os festins e músicas tomaram conta de Babilônia, a mente do rei não conseguia se desprender da revelação de Daniel. A alegria era ofuscada por um pressentimento sombrio: algo estava prestes a acontecer, e ele não poderia escapar da mão divina. Em meio às celebrações, um misterioso profeta surgiu, um homem vestido de trajes esfarrapados e cabelos longos, cuja presença silenciou a multidão. Ó rei, declarou ele, com ousadia, o Altíssimo não será ignorado. O peso da grandeza não é para o homem que não reconhece a sua origem. Diante de sua opressão, você deve se converter e buscar a face do Deus verdadeiro. O rei, furioso, questionou a audácia do profeta. Mas, ao olhar para os olhos do homem, algo místico fez seu coração hesitar. Não era apenas um homem, mas um eco da verdade que ele temia confrontar. Espere. O que você sabe sobre o que tenho sonhado? O profeta permaneceu em silêncio por um instante que pareceu durar uma eternidade. O ar estava carregado de tensão, como se o próprio tempo estivesse em suspenso. Com um olhar penetrante, o profeta declarou: o sonho revela o fim do orgulho e a conversão do coração. Você, Nabucodonosor, passará pelo fogo da aflição, mas ao reconhecê-lo, será restaurado. O sussurro do Espírito envolveu a praça, e uma atmosfera de temor reverencial se estabeleceu. À medida que as palavras ressoavam, o rei se encolheu em um instante, sua grandeza parecendo pequena diante da imensidão de um plano divino. Ele sabia, em seu íntimo, que havia chegado o momento de escolher: persistiria no caminho da soberania ou se renderia à soberania de Deus. A multidão se dispersou em murmúrios alarmantes, enquanto Nabucodonosor finalmente se voltava para dentro de si, ainda titubeante, mas com um novo temor místico do Senhor que ele havia ignorado. A luz da verdade começava a penetrar seu coração orgulhoso, e a inquietação tornou-se cada vez mais vívida. E assim,
O destino do rei estava pendente. Ele tomaria a decisão que o conduziria ao abismo, ou se tornaria um instrumento nas mãos do Criador. A crescente tensão carregava a promessa de revelação, enquanto o plano de Deus se desdobrava diante dos olhos do reino. A pergunta permanecia no ar, carregando um peso que clamava por resposta: quem é realmente o Senhor, e quais seus desígnios para um rei tombante? A alvorada trouxe consigo a ansiedade que se manifestava nas feições de Nabucodonosor, um rei que, por mais poderosamente construído que fosse seu trono, se via impotente diante da sabedoria do Altíssimo. A corte, que antes o cercava com aplausos e reverências, agora parecia um mar agitado, num cenário onde tempestades se formavam ao seu redor. Reunindo-se em sua sala grandiosa, cercado pelas mais altas autoridades, o rei buscou convencer a todos de que seu festival venceria a nuvem de inquietude que o envolvia. Meus companheiros, iniciou, a voz trêmula, honraremos nossos deuses, e assim, traremos prosperidade. A sabedoria de nossos ancestrais nos guia, e juntos podemos espantar as trevas que se aproximam. Mas, em seu íntimo, a voz do profeta reverberava, e ele não pôde deixar de sentir a verdade à sua revelia: o Senhor não se deixa escarnecer. As palavras de Daniel se tornavam um hino de inquietação que o acompanhava até em seus sonhos. Movendo-se como uma sombra, um novo dia não trouxe paz. Ao longo do dia, sua mente se voltou cada vez mais para as palavras do profeta. Assim, resolveu buscar orientação divina de uma maneira que nunca antes fizera. Na calada da noite, em meio aos jardins que tão bem cultivara, Nabucodonosor se prostrou, levando seu coração a clamar pelo Criador. Ó Senhor, que és o Deus dos céus, sussurrou, revela-me a verdade. Que faço eu com esta angústia que me consome? O silêncio que pesava ao seu redor foi quebrado por uma presença que se fez sentir em seu espírito. Assim que levantou os olhos, uma visão magnífica e aterradora lhe foi revelada. Ele viu um grande tronco que brotava de uma árvore de vida, mas em seguida, um ser celestial desceu e clamou: cortem a árvore e parem seu crescimento, mas deixem o toco e suas raízes na terra. A visão ensombrou o coração do rei, e ele se viu reverberando o lamento. Uma voz clara o advertiu: ó rei, tal é o destino daqueles que se elevam acima de toda criatura. Você será exposto à disciplina do Senhor até que saiba que o Altíssimo reina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. Com a alma em tumulto, Nabucodonosor despertou sob as estrelas em um temor renovado. Agora, percebia que sua soberania não era eterna, que suas conquistas seriam nada perante o poder do Altíssimo que ele teimava em ignorar. O peso daquela revelação trazia um clima de intolerável expectativa, como se o teto do céu estivesse prestes a desabar sobre ele. Enquanto se preparava para as reuniões do dia, seus conselheiros percebiam a mudança em seu semblante. O orgulho que sustentava sua figura majestosa parecia agora como uma máscara em ruínas. Ao fim de um dia que parecia durar uma eternidade, ele decidiu convocar novamente Daniel, para que a interpretação das visões pudesse trazer um raio de esperança ao seu coração atribulado. Daniel, homem de Deus, disse ele, com a voz embargada, as revelações que me provêm do Senhor são como correntes que puxam meu ser. O que devo fazer para não ser despedaçado por este plano divino? O dete de saber que meus dias podem estar contados pesa sobre mim. Daniel, após ouvir o desespero do rei, sentiu-se impelido a responder: ó rei, se você se humilhar e reconhecer o Deus de Israel, o Altíssimo revelará misericórdia. Daniel 4:27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfaz-te dos teus pecados, fazendo justiça, e das tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Se assim fizeres, talvez te prolonguem os dias da tua tranquilidade. Nabucodonosor ouviu as palavras com a serenidade que advém do encontro com a verdade. A escolha parecia mais clara, como uma bifurcação divina em seu caminho. Ele seria um rei quebrantado ou um homem restaurado? Assim, a tensão no ar se acumulava, e a história de um rei prestes a descobrir a profundidade da soberania de Deus estava à beira de uma revelação sem precedentes. No entanto, um novo dilema brotava em sua mente, ressoando com a imperativa pergunta: como posso evitar os desígnios de um Deus que é eternamente fiel em sua palavra? E assim, o plano soberano de Deus se desdobrava diante dele, em cada sussurro da criação, mostrando que seria apenas o início de uma transformação sem igual. Na madrugada seguinte,
Nabucodonosor despertou com um batimento acelerado do coração. O brilho da lua entrava pela janela de seu aposento real, lançando sombras dançantes nas paredes cercadas de ouro. O sono havia sido escasso, cheio de pensamentos agitados, e sua alma não conhecia paz. Ele se ergueu, decidiu que precisava de respostas mais profundas sobre a visão que o atormentava. A corte ainda dormia, mas seu espírito ansiava por um encontro com o Altíssimo. Com passos firmes e decididos, escolheu recorrer ao templo de sua cidade, onde os sacerdotes de seus deuses costumavam oferecer sacrifícios em busca de favor. Mas, ao entrar na casa das divindades de toda sua construção, um estrondoso silêncio o envolveu. A frieza e a insensibilidade de ídolos mudos o fizeram perceber a futilidade de sua busca. Onde está a sabedoria que me prometem, se não conseguem responder ao clamor de meu coração? Murmurou, desapontado. Retornou ao palácio, onde a magnífica sala do trono o aguardava com suas opulentas tapeçarias e pilastras reluzentes. Mas tudo parecia insípido em comparação à inquietação que o consumia. Chamou por Daniel, implorando em pensamentos por um alívio que apenas a revelação divina poderia oferecer. Quando Daniel finalmente chegou, havia um olhar sério em seu rosto que não passou despercebido ao rei. Ó rei, em cujas mãos está o reino, que o seu coração não se turbe, começou Daniel, a voz firme, refletindo a gravidade da situação. Nabucodonosor estava prestes a receber não só a interpretação de sua visão, mas uma lição que mudaria o curso de sua vida. Você viu uma árvore imensa que crescia até os céus e cuja beleza alcançava a terra. Daniel discerniu. Mas a ordem divina foi clara: cortá-la, deixando apenas o toco e as raízes. Isso significa que o Altíssimo está prestes a retirar o seu reino de suas mãos até que você reconheça que ele reina sobre tudo. As palavras do profeta penetraram em seu ser como uma lâmina afiada. Mas, por que isso? Eu conquistei e construí, e com minha própria mão ergui Babilônia. Nabucodonosor insistiu, a incredulidade misturando-se a um tremor de desespero. Rei, seu orgulho e sua autossuficiência erigiram um abismo entre você e a verdade divina, respondeu Daniel, olhando nos olhos do soberano. O Senhor, que estabeleceu seu trono, implora que você se humilhe diante dele. Sua misericórdia é grande, e se você atender ao seu chamado, talvez se prolonguem os dias da sua paz. Essas palavras ecoaram na mente de Nabucodonosor como um tambor solene. Ele percebeu que sua busca por controle e poder desviara seu olhar da soberania do Deus verdadeiro. Mas a dúvida persistia. Como poderia ele, um rei, se submeter a outro? Em meio ao tumulto, uma compaixão inesperada começou a brotar em seu coração. Dias se passaram, e a lembrança da advertência de Daniel pesava sobre ele como uma nuvem carregada. Ele buscou conselhos de seus sábios, mas a resposta era sempre a mesma: o poder das divindades que adorava não oferecia a claridade necessária. O rei se convencia de que a urgência de um ato de humildade se aproximava, porém, por cada passo que tentava dar rumo à submissão, seu orgulho voltava a sufocá-lo. A severa advertência mais estável do que uma frágil sombra, pensava. O que realmente significava se humilhar diante de Deus? Enquanto isso, em sua inquietação, algo ainda se alastrava sob a superfície. O tempo se esgotava, e a mão de Deus, que estava silenciosamente no controle, preparava um evento que não apenas moldaria a vida do rei, mas definiria a história de um povo. Os dias de Nabucodonosor estavam contados, mas ao mesmo tempo, uma nova era de entendimento e reconciliação se aproximava. Sua resistência estava prestes a ser confrontada, e enquanto ele perseverava na dúvida, uma nova mensagem se formava nos céus. Ó rei, entenda que eu sou o Senhor, e tudo o que existe se dobra diante de mim, sussurrou um eco dos tronos celestiais. A entrega, não apenas de Nabucodonosor, mas do mundo ao redor, estava. Ao virar da esquina, esperando um momento decisivo onde a soberania de Deus seria visivelmente revelada. Assim, enquanto Nabucodonosor lutava internamente, as sementes do plano soberano de Deus germinavam silenciosamente, e o destino de todos estava prestes a ser revelado em um ato de divina intervenção que deixaria cada coração apaixonado pela verdade em um estado de expectativa. Nabucodonosor, no entanto, não podia imaginar a profundidade do plano que se desenrolava diante de seus olhos.
As horas se transformavam em dias, e os dias, em semanas, enquanto a pressão de sua autossuficiência continuava a agir como um peso insuportável sobre seus ombros. Misturando-se ao temor da perda de seu reino, um sentimento de desespero emergia em seu coração. Ele se viu frequentemente à beira de um abismo de dúvidas. Certa manhã, enquanto se afastava do trono, contemplando as muralhas de Babilônia, erguidas com tanto esforço e dedicação, a visão de sua grandiosidade lhe trouxe um novo pavor. E se tudo isso for tirado de mim? Pensou, enquanto as nuvens pairavam pesadamente no céu azul. Meditava sobre os grandes feitos de seu governo e sua sabedoria como rei. Mas ecoou em sua alma as palavras de Daniel: até que você reconheça que o Altíssimo reina sobre tudo. Naquela mesma tarde, tendo recebido notícias de perturbações no reino, ele convocou seus conselheiros. Era evidente que havia um clima indefinido de inquietação, e ele, por um momento, desviou-se de sua soberania para escutar as vozes que lhe eram com frequência submissas. O que se passa? Questionou, a tensão em sua voz refletindo seu estado de espírito. Ó rei, os países vizinhos agitam suas forças, e as alianças que estabelecemos fraquejam. Há rumores de uma rebelião a caminho, um dos oficiais informou, seu olhar esquivando-se. Nabucodonosor, em sua raiva, buscou uma forma de reafirmar sua autoridade. Neste momento, uma nova ideia surgiu em seu espírito: realizar uma grande celebração em honra aos deuses da Babilônia, a fim de reafirmar sua força. Ajuntai todo o povo! Ordenou o rei com firmeza, enquanto um fervoroso entusiasmo começava a tomar conta de seu peito. Que se prepare o banquete, e que cada um proclame os feitos de minha grandeza diante dos ídolos que nos guiam. A corte havia seguido suas ordens, e o palácio logo encheu-se de música e danças que enalteciam não só seu nome, mas a veneração aos deuses que ele havia adorado. No entanto, enquanto os hóspedes celebravam a aparente magnificência do rei, um silêncio subitamente pesado caiu sobre o ambiente. Ele se virou e viu uma figura à entrada, um homem vestido de um manto brilhante. O ar parecia vibrar com uma sensação elétrica, e olhares se voltaram para o intruso. Haroldo, um dos sábios, alegou: é um homem que se diz portador de uma mensagem divina. Deus fala ao meu povo, e neste momento, o Senhor tem uma palavra clara para você, Nabucodonosor, disse ele, a voz ecoando como trovão. Seu orgulho é um estorvo aos seus olhos. O reino não é seu, mas dele. Por isso, continue a se levantar contra o Altíssimo, e você verá o seu poder em ação. Os convidados murmuraram, alguns em temor, outros em dúvida, enquanto Nabucodonosor olhava para o intruso, seus olhos cheios de um misto de raiva e incredulidade. Você se atreve a entrar em meu banquete e me ameaçar com palavras de um Deus que não adorarei? Retorquiu o rei, sua voz cortante. Mas antes que pudesse continuar, uma voz ecoou de maneira ensurdecedora, não da boca do sábio, mas da própria sala. Um brilho sobrenatural inundou o ambiente. Rei, ouça! A mão do Senhor é mais forte que a sua. O tempo de humilhação se aproxima, e isso se cumprirá se você persistir em sua autossuficiência. Nabucodonosor engoliu em seco, aterrorizado, mas seu orgulho ainda o disparou para a defensiva. Quem é esse que se ergue contra mim? Sou eu quem governa sobre todas as nações. Porém, em seu íntimo, os ecos das palavras de Daniel e do sábio eram a batida da advertência que reverberava naqueles instantes. O reino dele, assim como sua vida, dependia da atitude que tomaria diante do Deus verdadeiro. Por trás da cortina que dividia as revelações, em um plano profundo, uma nova cena cósmica se desenrolava. Deus estava, por meio dessas interações, preparando o coração do rei para a transformação que o levaria a reconhecer a sua verdadeira identidade. Era um extremo teste de fé que ressoava. No céu, aguardando os resultados daqueles que ainda se rebelavam contra a luz. Como não pude ver? Nabucodonosor se questionava, a luta contra seu orgulho se intensificava. O tempo de sua queda e, consequentemente, de sua redenção se aproximava. O Senhor não apenas moldava a história de um rei, mas escrevia as linhas de um testemunho que ecoaria por gerações. Assim, o mistério da soberania divina se mantinha, enquanto as nuvens se moviam, prenunciando a tempestade que estava por vir, e com ela, uma nova chance de reconhecimento dos planos eternos de Deus.
Enquanto os ecos do aviso ressoavam nas paredes do palácio, uma inquietação palpável tomou conta do ambiente. Nabucodonosor sentia como se uma sombra se estendesse sobre seu coração. Os olhos dos convidados, antes brilhantes de alegria e celebração, agora refletiam temor e expectativa. O rei exigiu que o sabedor se aproximasse, mas as palavras se espremiam entre os lábios como um perfurante espinho de dúvida. Você, homem, fala de um Deus que não conheço. Que prova pode me dar do poder do Altíssimo? Sua voz, já tremula, ressoava com uma pretensão de firmeza que se desvanecia cada vez que a visita celestial permanecia presente. Assim diz o Senhor, respondeu o homem, sua fisionomia irradiando uma luz que parecia desafiar a própria textura do espaço. O tempo de sua soberania está prestes a ser testado. Prepare-se, pois virão dias em que você será expulso da presença dos homens, e viverá como as feras dos campos. Um murmúrio cresceu entre os nobres e oficiais. Nabucodonosor, sentindo o peso da indignação e a dor do orgulho ferido, deu um passo à frente. Esse tipo de maldição não temor me traz. Não sou eu quem tem o poder de decidir sobre a vida e a morte? Pois este reino é meu. A cada palavra, sua desesperada autoconfiança se tornava mais pesada, mais sumida em seu próprio eco. Entretanto, o homem de Deus não se deixou intimidar. Muitos anos se passaram desde que seu sonho foi interpretado, e o Altíssimo concedeu a você o reino, sua grandeza e poder. Agora, a voz do céu grita para que você se lembre de quem dá o auge e a queda. As palavras reverberaram na mente de Nabucodonosor. Imagens de vitórias passadas e do domínio que exercerá sobre as nações surgiam como um desfile interminável. Mas ali, à frente, o sábio enigmático apontava para um futuro obscuro, um futuro que exigia mais do que mera força. Precisava confrontar o que, dentro dele, se tornará um abismo. Com um gesto brusco, o rei fez sinal para os guardas. Prenda-o! Este homem não fala com o desejo das bênçãos, mas com a fumaça de uma mente distorcida. O coração do rei tremia, não de ira, mas de uma consciência crescente do que talvez estivesse prestes a se desfazer. No silêncio que caiu sobre a sala, a figura brilhante ergueu a mão. O Deus do céu pode transformar corações, e este, ó rei, será um testemunho para todos, bem como uma advertência contra o orgulho. Com essas palavras, a dor que começava a brotar no interior de Nabucodonosor instalava-se como uma semente inquietante. Na solidão de seus pensamentos, enquanto a corte era dispersa e os festejos se calavam, o rei se retirou para seu aposento, cercado pela escuridão de sua própria mente. A manhã seguinte revelaria não apenas um novo dia ao sol, mas um recomeço doloroso nas correntes de sua vida. Naquela noite, enquanto as estrelas piscavam no céu, o Senhor arquitetava a queda do grande rei. Enquanto Nabucodonosor lutava contra seu orgulho, um plano maior se desenrolava. O orgulho que havia o elevado ao ápice da grandeza seria a causa de sua queda. Era neste colapso que o Senhor revelaria sua soberania. E assim, com um sussurro do vento, as palavras de Daniel ressoaram na mente do rei, como um farol perdido, e você reconhecerá que o Altíssimo reina sobre toda a terra. Enquanto o novo amanhecer se aproximava, a sombra do poder imperial havia começado a vacilar. O rei da Babilônia, que mandava em nações, estava prestes a descobrir a verdade poderosa por trás da fragilidade do humano em sua invulnerabilidade. O desfecho da soberania divina aguardava, silencioso mas inexorável, uma nova revelation, a transformação de um rei através do quebrantamento, para que no fim de sua jornada, ele pudesse finalmente pronunciar a glória do verdadeiro Deus. Enquanto o sol surgia sobre a cidade de Babilônia, lançando seus primeiros raios dourados sobre os magníficos palácios e jardins, Nabucodonosor levantou-se, atormentado por uma inquietação que não o deixava. O dia que se iniciava não prometia a paz que tanto desejava. As palavras do profeta ainda ecoavam em sua mente, despejando água fria sobre o fervor da sua soberania, como uma tempestade se aproximando do horizonte. Prepare-se para a humilhação, pensava, enquanto se esforçava para manter uma aparência de controle diante dos seus súditos. Mas a firmeza se tornava cada vez mais difícil de sustentar. Em sua grande sala do trono, a corte estava reunida, e a expectativa pairava como um denso manto. Nabucodonosor olhava para seus conselheiros e nobres, buscando a confirmação de seu poder,
mas suas expressões revelavam uma mistura de temor e ansiedade. Ele sabia que a mensagem celestial o havia tocado, mas seu orgulho clamava por segurá-lo contra as verdades que agora se tornavam palpáveis. Tragam Daniel! Ordenou o rei, sua voz reverberando nas paredes de mármore decoradas. A decisão de buscar o homem de Deus estava repleta de incertezas, pois seria um ato que, se não traria resposta, ainda mais bem teria sua transformação. Quando Daniel entrou, a atmosfera carregada da sala pareceu mudar. Os nobres observaram com curiosidade, alguns com desprezo, mas a presença sincera e tranquila de Daniel falava mais alto que todos os olhares maldosos. Ele era um homem que havia confrontado não apenas a cultura babilônica, mas também a própria criação do mundo, e isso lhe conferia um peso respeitável. Ó rei, começou Daniel, ativo em sua reverência, receba a paz que vem do Deus vivo, aquele que estabeleceu você como governante sobre todas as terras. A resposta do rei era uma mistura de gratidão e confusão, mas ele hesitou antes de se manifestar. Daniel, eu temo pelos meus dias. As visões que me afligem estão se tornando reais, e não sei como proceder, proclamou Nabucodonosor, revelando a fragilidade de sua posição, um momento pessoal que desnudava o rei diante do verdadeiro profeta. Ó rei, neste momento, reconheço as dúvidas e os tormentos de sua alma, prosseguiu Daniel. Mas saiba que o Altíssimo é fiel, e se você se voltar a ele e se humilhar, ainda poderá encontrar sua paz. A luta interna do rei crescerá. Ele sabia que a resposta estava próxima, e no entanto, a ideia de se submeter parecia uma vergonha sem igual. Havia uma força invisível que o retinha, enquanto uma semente de esperança também começava a germinar em seu coração. Mas como poderia ele se entregar ao Deus de Daniel? Como poderia um homem de tal poder se curvar diante do Altíssimo? Os dias seguintes foram marcados por um silêncio tenso nas cortes reais. Nabucodonosor se isolou em seus pensamentos, temendo o que poderia vir a seguir. Os súditos o viam distante, e a incerteza sobre seu futuro só aumentava. Os notáveis começaram a murmurar, questionando o que poderia ter se passado na mente do grande rei, enquanto ele se sentia aprisionado por suas próprias incertezas. E assim, o ciclo de dias se arrastava, até que mais uma visão repentina se apresentou a ele numa noite de insônia. Ele viu a sombra de uma grande árvore, mas dessa vez, em lugar da beleza exuberante, a imagem se tornará sombria e inquietante, cheia de prescrições de destruição. Ele acordou num sobressalto, suando, e as palavras de Daniel ecoando em sua mente até que você reconheça que o Altíssimo reina sobre os reinos dos homens. O rei sentiu como se a verdade estivesse à beira de transbordar, e a resistência em seu coração se tornava um peso cada vez mais insustentável. Enquanto a manhã se aproximava, uma determinação crescia em seu interior, forçaria a busca pela verdade. Se Deus é verdade, então que venha, murmurou para si mesmo, enquanto se dirigia ao templo de sua cidade. A jornada que deveria ser aclamada por muitos como um nobre gesto, tornou-se a trajetória de um rei sedento por um encontro. Ao chegar ao templo, foi recebido pelo vazio de ídolos que não podiam falar. Nabucodonosor caiu ao chão, a alma angustiada clamando pela resposta que ele soubera que precisaria. A escuridão do local foi pontuada por uma súbita luz na penumbra, e ele viu um grande anjo, imponente e luminoso. "You will know the sign of heaven is upon you", falou o ser celestial, com uma voz poderosa, mas tranquilizadora. A hora do reconhecimento se aproxima. Mantenha o seu coração puro e busque a verdade, pois chegará um dia em que você se levantará como um proclamador do Altíssimo sobre todas as nações. À medida que essa mensagem divina se fixava em sua mente, uma nova esperança despontava no horizonte. Mas, ao mesmo tempo, uma natureza mais profunda da dúvida se manifestou. Ele se viu residindo entre duas realidades, a soberania do homem e a fé em um Deus que poderia reverter seu destino. Assim, enquanto os raios do sol surgiam sobre Babilônia, a batalha de um rei que se tornava consciente de sua própria fragilidade estava apenas no início. A tensão entre a grandiosidade e a humildade se tornava uma ponte para um próximo passo, um passo que revelaria se o amor e a misericórdia do Criador poderiam tocar até mesmo o coração mais endurecido. Qual é o propósito em meio ao poder e à humildade? Pensava ele, enquanto o destino aguardava no horizonte, reclamando por um reconhecimento genuíno.
A promessa estava feita, uma mudança estava prestes a ser proclamada, e a revelação do plano soberano de Deus franqueava um caminho pelo qual muitas vidas seriam tocadas. E assim, a pergunta entre sua alma e a eternidade seguia: até quando continuarei em estrondos de resistência, enquanto o Deus do Altíssimo me chama para uma transformação? Pois à medida que o dia começasse em Babilônia, o plano de Deus se aproximava, revelando o poder inigualável daquele que reinará para sempre. O círculo de mudança começava a se desenrolar, e as Escrituras aguardavam seu desfecho.